Semana da Conciliação põe fim ao maior conflito territorial urbano do Brasil. Além de trazer uma pacificação social, a regularização imobiliária ela é fator de desenvolvimento econômico. Sistema de inteligência desenvolvido pelo Supremo deve facilitar a distribuição de processos que chegam à corte. A estimativa do STF é que Victor vai gerar pelo menos uma economia de R$1 milhão por ano. Superior Tribunal de Justiça mantém ação de improbidade administrativa contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. E nas vésperas das férias escolares, as regras para cancelamento de passagens aéreas. As multas geralmente são mais de 50% do valor. Então você pode remarcar, ir até o juizado especial. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, foi mantido réu em uma ação de improbidade administrativa que apura irregularidades em licenciamentos urbanos. A decisão unânime foi da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Jesus Mosquera tem os detalhes pra gente. Boa noite, Jesus. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Isso mesmo. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve, por unanimidade, o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que determinou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra o ex-governador do DF, Paulo Otávio. Segundo o Ministério Público, o ex-governador construiu 2 empreendimentos comerciais em Taguatinga, cidade satélite. Esses empreendimentos são um shopping e um parque por meio de alvarás ilegais, supostamente obtidos com propina e acordos irregulares. Ainda segundo o Ministério Público, esses empreendimentos violam as normas ambientais e urbanísticas do DF. As decisões do STJ e também do TJDF se respaldam em interceptações telefônicas. Inclusive, o relator desse recurso negado aqui no STJ, ministro Benedito Gonçalves, aponta que há indícios claros e suficientes da materialidade e da autoria. William, Érica. Obrigada, Jesus. A Procuradora-Geral da República enviou ao presidente Michel Temer um ofício pedindo intervenção federal nos presídios de Roraima. De acordo com Raquel Dodge, o sistema está à beira de um colapso. No documento, Raquel Dodge destaca que a negligência do governo de Roraima está levando o sistema prisional estadual à falência. Em um dos trechos, a Procuradora-Geral afirma que esse quadro, agravado nos anos de 2016 e 2017, em razão de dezenas de episódios de fugas em massa, chacinas e torturas, exasperou-se em 2018 e está em iminência de sofrer um novo colapso, dada a omissão do poder público estadual. O ofício sugere que a intervenção federal permaneça até 31 de dezembro, quando termina a atual gestão do governo de Roraima. Caso o presidente Michel Temer aceite o pedido, Raquel Dodge propõe que o governo federal tenha liberdade total para administrar a segurança pública e os sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado. Terminou hoje a 13ª Semana Nacional da Conciliação. Tribunais de todo o país participaram do esforço para tentar diminuir as demandas na justiça por meio de negociação entre as partes. Em Minas Gerais foram realizadas quase 28 mil audiências. Uma delas encerrou uma das maiores disputas de terras urbanas da América Latina e que já durava 5 anos. Um marco no encerramento da Semana Nacional da Conciliação deste ano foi a assinatura de um acordo em especial. O documento que regulariza a posse das terras para os moradores da ocupação Isidoro. A Lei 13.465 nos permite que o Estado ou a União utilize de terras públicas para que se resolva conflitos. E assim foi feito com a área da Granja Werneck. Nós propusemos uma permuta de uma área que a Companhia de Habitação é proprietária aqui na região metropolitana. O grupo proprietário da empresa concordou com essa área e hoje vai ser homologado aqui com a extinção do processo de reintegração. O poder público cedeu a área da Fazenda Marzagão, em Sabará. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, declarou que esse acordo traz reflexos positivos para os moradores e para a economia. Além de trazer uma pacificação social, a regularização imobiliária ela é fator de desenvolvimento econômico.
na medida em que, com o imóvel regularizado, pode-se buscar um financiamento para construção, para ampliação ou para reforma. A mesa foi instituída e funcionou muito bem com o apoio do Judiciário Mineiro. Nós estamos finalmente regularizando a maior ocupação urbana da América Latina. A ocupação Isidora tem hoje mais de 8 mil famílias. São aproximadamente 30 mil pessoas que vivem em 4 áreas da Granja Werneck, na região da Mata do Isidora, localizada no bairro Jaqueline, regional norte de Belo Horizonte. As primeiras famílias chegaram em 2013. De lá para cá, ocorreram várias tentativas de desocupação por meio de ações de reintegração de posse ajuizadas pelos proprietários do terreno. A iniciativa foi celebrada pelos moradores e por seus representantes. Foi muita luta e muito esforço para a gente conseguir que a luta do povo, a luta dos movimentos, das coordenações, né? Então, hoje é uma vitória de base de luta mesmo. E na Bahia, a Semana da Conciliação resolveu a situação dos professores do município de Ipecaetá. Foi um acordo de mais de 10 milhões de reais. A cidade de 15 mil habitantes fica a 160 quilômetros da capital, Salvador, e faz divisa com Feira de Santana. Um processo trabalhista envolvendo professores do município baiano de Ipecaetá foi conciliado dentro da Semana Nacional de Conciliação no TRT da Bahia. Muitas pessoas já não tinham mais esperança. E graças ao trabalho do TRT, né, com sua capacidade, com sua lisura, com a transparência, a gente chegou ao final, graças a Deus. O acordo tramitou na Justiça Trabalhista durante 28 anos e foi fechado em quase 10 milhões de reais, envolvendo 160 professores do município. A prefeita da cidade, que também já foi professora, acompanhou pessoalmente o acordo. Eu fui surpreendida com essa notícia desse precatório de quase 10 milhões para um município do tamanho de Ipecaetá. 1,0 de receita, então a dificuldade foi muito grande. E foram várias audiências, a gente discutindo toda a parte financeira e contábil também do município. A expectativa é que o valor seja quitado até 2020. Certamente o município teria muita dificuldade de honrar com o compromisso se não fosse feito um parcelamento que fosse factível para aquele ente poder pagar. Esperamos agora que todos fiquem felizes, que todos possam receber os seus recursos, né, de 28 anos em atraso, que foi fruto de pagamento de 13º que não houve, de salários que foram pagos pela metade. E agora foi feita a justiça realmente. Vale lembrar que a conciliação é uma solução permanente, disponível para todos, diariamente nos tribunais do Brasil. E daqui a pouco, as regras para cancelamento de passagens aéreas. Se você confirmou a viagem, fez o check-in e mesmo assim não embarcou, a menos que seja por um motivo de força maior, como algum evento da natureza, a razão passa para a empresa. As férias escolares começam em menos de um mês e quem pretende viajar deve ficar de olho no prazo de validade das passagens. O consumidor deve ficar atento também à taxa de cobrança para remarcar a passagem. Perder o horário do embarque pode dar uma dor de cabeça. Por isso, tem quem prefira chegar bem cedo. Eu chego bem adiantado, bem antecipado. Toda passagem de avião ou de ônibus tem validade de 1 ano. E a data pode ser alterada a qualquer tempo nesse período, desde que feita com antecedência. Basta o consumidor ter paciência. Uma vez, uma filha minha ela perdeu o voo de ida. E a gente queria verificar o pagamento da diferença. Só que a passagem ficava 3 vezes mais cara do que aquele valor que a gente tinha comprado. Então, o resultado, ela preferiu perder o voo da volta do que remarcar a passagem. Então, isso para mim é um absurdo. Qualquer cobrança de remarcação acima de 20% do valor da passagem é considerada abusiva. O cliente pode procurar o juizado especial para fazer valer o seu direito. O consumidor consegue rever essa multa na justiça. De que forma? Vamos supor, você comprou uma passagem por R$400. Aí você vai precisar cancelar esse voo. Não vai poder ir, vai poder remarcar para daqui a 1 ano. As multas geralmente são mais de 50% do valor. Então você pode remarcar, ir até o juizado especial e pedir ao juiz que arbitre uma multa que traga equilíbrio a esse contrato.
E a Justiça tem utilizado aí do parâmetro de 10% a 20%. Mas presta atenção, se você confirmou a viagem, fez o check-in e mesmo assim não embarcou, a menos que seja por um motivo de força maior, como algum evento da natureza, a razão passa para a empresa e o cliente perde qualquer direito a ressarcimento. Foi o que aconteceu com o Raimundo. Ficou batendo papo e perdeu a viagem. Um amigo foi levar a gente a São Paulo, no caminho a gente se enrolou, ficou comendo lanches na estrada, chegamos no aeroporto, tinha 15 minutos que tinha fechado já o check-in. Para evitar transtornos, dá uma olhada naquelas letras pequenas que estão na passagem, pois aquele termo é considerado um contrato entre empresa e consumidor. Algumas informações como características, composição, origem e validade devem estar expressas de forma clara nos rótulos dos produtos, mas nem sempre essa regra é respeitada. Em São Paulo, uma empresa foi multada em mais de R$100 mil por não ter informações em português na embalagem. Na hora de escolher a tinta para pintar o cabelo, Dalva é exigente. Só compra depois de olhar todos os detalhes da composição. É necessário, né? Porque eu sou alérgica, então eu tenho que saber tudo que compõe a tinta. E essa aqui é que eu me dei bem, não tem problema nenhum. Além dos cuidados com os ingredientes que possam causar alergia, o gerente da loja explica que o modo de uso de muitos produtos requer cuidados. É importante para que o cliente saiba usar os produtos, para que não use de forma errônea. Para garantir que o consumidor saiba o que tem nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor determina às empresas a obrigação de informar todos os detalhes da embalagem. Mas nem sempre essa regra é respeitada. Em São Paulo, uma empresa de cosméticos foi multada por não ter informações claras no rótulo. A empresa recorreu à justiça, mas teve o pedido negado. E a multa de mais de R$100 mil foi mantida pela 7ª Câmara de Direito Público. Essa decisão está em sintonia com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, notadamente nos seus artigos 6º e 31º, que asseguram ao consumidor o direito à informação. Esse direito deve ser respeitado e assegurado a todo e qualquer consumidor, em especial quando essas informações devem ser passadas de maneira clara, objetiva, demonstrando para o consumidor a composição de produtos, sejam eles cosméticos ou alimentícios, no tocante aos ingredientes ou aos componentes de cada um dos seus produtos. E ainda, essas informações devem ser passadas em língua portuguesa, conforme determina o artigo 31. Isso sob pena, inclusive, de aplicação de multa pelos órgãos de fiscalização, no caso da decisão, o PROCON de São Paulo. Ainda sobre embalagens, uma empresa foi multada por alterar composição de produtos sem informar o consumidor. Há 4 anos, Irani descobriu que o motivo que a fazia passar mal frequentemente estava relacionado aos alimentos consumidos. Eu tinha anemia, gastrite, uma retenção de líquido que não cessava, crises de enxaqueca mensais. Ela precisou mudar a alimentação. No mercado, começou a olhar os rótulos de todos os produtos para saber sobre a composição. É preciso que esteja muito claro no rótulo que que o produto contém aquele elemento. Porque não é só uma questão de alimentação, é uma questão de saúde. Esta advogada explica que, por causa de problemas assim, em 2015, uma resolução da Anvisa estabeleceu os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos causadores de alergias alimentares. O próprio Código de Defesa do Consumidor também resguarda o cidadão. O Código de Defesa do Consumidor ele tem como um dos seus princípios básicos o direito à informação. E essa informação ela precisa ser qualificada, ela precisa ser adequada e clara. Se há mudança na composição do produto, o consumidor também precisa ser alertado. O que se espera de uma empresa que preza pela relação equilibrada, pela transparência, pela boa-fé, é que essa informação ela venha expressa no rótulo, para que o consumidor não tenha dúvida de que mudou a composição daquele produto, para que ele possa optar de forma consciente se ele vai continuar adquirindo aquele produto ou vai substituir por algum outro. Mas nem sempre isso acontece. Recentemente, a Nestlé foi multada porque alterou a formulação da farinha láctea sem informar o consumidor. O caso foi parar na Justiça. Já em primeira instância, a 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente o pedido formulado pela empresa para anular a penalidade imposta pela Secretaria de Direito Econômico.
A Nestlé recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou ser indevida a multa porque a venda do produto sob nova composição somente ocorreu depois da autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendendo às exigências contidas nas normas vigentes. A indústria afirmou ainda que não há lei determinando atuação de forma diferente com relação à mudança da composição do produto. Mas os argumentos foram rejeitados pela 5ª turma do TRF1. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Pablo Zuniga Dourado, ressaltou que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao direito à informação e aos deveres de transparência, razoabilidade e decência, que devem estar presentes nas relações de consumo. O colegiado destacou que a penalidade foi fixada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor por não ter sido dada a devida informação aos clientes e o valor da multa, em mais de R$500 mil, foi calculado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua condição econômica, requisitos previstos no artigo 57 do Código. Por meio de nota, a Nestlé informou que não cometa casos sub júdice e reforçou que atende rigorosamente todas as exigências legais aplicáveis à rotulagem dos produtos, inclusive quanto à alteração de fórmula. A Semana Nacional pela Paz em Casa será realizada em todo o país entre os dias 26 e 30 de novembro. O Tribunal de Justiça da Paraíba fez uma reunião preparatória. A juíza Graziela Queiroga, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do tribunal, conduziu o encontro que reuniu integrantes da rede de atendimento à mulher e que tiveram a oportunidade de debater a relevância dos serviços oferecidos pela rede à sociedade. As vítimas estão lá, os agressores, e vão para as audiências e têm a oportunidade, nesse instante, de conhecer os serviços, a rede de atendimento, o que todos nós estamos dispostos a oferecer. Mônica Brandão, assistente social e coordenadora da Ronda Maria da Penha, relatou ao presidente um caso de feminicídio ocorrido em sua família há 3 anos e que foi recentemente a júri popular, sendo julgado com êxito. É a minha tia, e a minha prima, que foram as vítimas fatais destes feminicídios. O agressor ele foi condenado a 40 anos, pegando 20 anos para cada crime. O presidente do TJPB destacou ainda que assuntos referentes à violência contra a mulher dispensam um olhar diferenciado e, por esse motivo, é uma constante preocupação do Judiciário Estadual. E isso vem uma preocupação que já vem do CNJ. E nós também, desde o início, adotamos essa preocupação, abraçamos, na verdade, essa causa e começamos a dar um olhar diferenciado. O plenário do Superior Tribunal Militar condena sargento da Aeronáutica por explosão de granada. O estouro feriu dos militares e colocou em risco os demais integrantes da equipe. O sargento da Aeronáutica foi condenado por lesão culposa quando não há intenção de matar, conforme artigo 210 do Código Penal Militar. O sargento era instrutor de um treinamento e explodiu acidentalmente uma granada, ferindo a mão de um dos auxiliares de instrução. A defesa do sargento apelou pela absolvição, argumentando que o acusado possuía quase 18 anos de serviço e que não teria cometido infração penal. No depoimento, o militar alegou que não sabia que havia pólvora na granada, pois ela estava cortada e aberta. Já o Ministério Público Militar solicitou ao Superior Tribunal Militar que a condenação dada em primeira instância fosse substituída por crime de explosão na modalidade culposa. Observa-se ainda que o réu não foi prudente e não atuou em consonância com as regras procedimentais atinentes ao uso daquele tipo de material. O graduado não tinha autorização de seus superiores para introduzir aquela granada de pimenta na instrução dos soldados. O ministro relator do processo, Arthur Vidigal de Oliveira, decidiu manter a decisão de primeira instância. Ele entendeu que o sargento não teve a intenção de explodir a granada, mas que causou lesão ao companheiro de farda. O militar foi condenado a 2 meses e 20 dias de detenção, que posteriormente foi convertida em prisão. E no próximo bloco, o sistema de inteligência desenvolvido pelo Supremo deve facilitar a distribuição de processos que chegam à corte. Tudo isso vai agilizar o trabalho de técnicos e analistas judiciários.
presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, participou do lançamento do projeto de digitalização de processos no Tribunal Regional Federal em São Paulo. Ele também recebeu homenagem da Polícia Militar. Ao lado do governador de São Paulo, Márcio França, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi uma das 93 personalidades homenageadas com a medalha Brigadeiro Tobias, concedida pela Polícia Militar de São Paulo. À tarde, o ministro participou do lançamento do projeto de virtualização de processos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A presidente do TRF3, desembargadora Terezinha Caserta, agradeceu o apoio do Conselho Nacional de Justiça, que liberou cerca de R$ 1.500.000 para a implantação da primeira fase do projeto. Muito honrados estamos com a presença do ministro Toffoli e, muito mais do que isso, agradecidos pelo apoio e pelo incentivo que nos deu no início desse projeto que nós denominamos de projeto TRF3 100% PJE. Pelo acordo, cerca de 20.000 páginas de processos de 11 subseções judiciárias de São Paulo vão ser digitalizadas até dezembro deste ano, o que corresponde a 50% das ações previdenciárias que tramitam em São Paulo. O ministro Dias Toffoli destacou ainda a importante parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Tribunal Regional Federal e disse que a digitalização vai gerar economia de gastos com materiais e com o arquivamento de processos. Do século XXI é um judiciário que tem que ser eficiente, transparente e responsável, auditável, dado a conhecer para toda a sociedade. E a digitalização dos processos é o meio através do qual vai se trazer essas possibilidades de maneira bastante efetiva. E por falar em tecnologia, um programa que está sendo desenvolvido pela Suprema Corte junto com a Universidade de Brasília vai agilizar bastante o andamento de processos que chegam de outros tribunais. Ele se chama Vitor, é inteligente e rápido, mas não é uma pessoa não. O programa homenageia o ex-ministro do STF, Vitor Nunes Leal. O nome já é conhecido, Inteligência Artificial. Agora, muita gente não sabe o que significa. São programas de computador que aprendem, isso mesmo, aprendem a executar tarefas feitas antes só pelo homem. Aqui na Tecnologia de Informação da Suprema Corte, os especialistas estão desenvolvendo o programa Victor. Ele já separa e classifica os processos judiciais que chegam dos tribunais de primeira e segunda instância. A próxima etapa será identificar os processos de repercussão geral, ou seja, aqueles que a decisão deverá ser a mesma para todas as ações semelhantes no país. O Vitor vai executar a atividade como se fosse uma pessoa lá da Secretaria Judiciária. Vai remeter o processo para a presidência do tribunal e aí a presidência do tribunal devolve o processo para a origem pedindo para sobrestar até que o tema seja julgado. Tudo isso vai agilizar o trabalho de técnicos e analistas judiciários, economia de tempo e também de dinheiro. A estimativa do STF é que Victor vai gerar pelo menos uma economia de R$1 milhão por ano. No judiciário, as experiências de inteligência artificial ainda estão no começo. Esse foi um dos temas do Congresso Nacional dos Advogados Públicos Federais, que terminou hoje em Brasília. Lorenzo Ezo veio da Espanha. É juiz e professor de Direito Constitucional da Universidade de Valência. Ele diz que nos Estados Unidos, a inteligência artificial ajuda os juízes a tomar decisões sobre réus e condenados. Se están utilizando ya actualmente herramientas en muchos estados de Estados Unidos para que el juez decida si una persona ha de continuar en la prisión, en la cárcel, ou se pode sair à rua. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal,
rejeitou hoje um pedido do desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele pedia o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar que ele responde no Conselho Nacional de Justiça. O PAD apura ilegalidade na concessão de habeas corpus a um miliciano durante um plantão judicial. Segundo o Ministério Público do Rio, Darlan também teria cobrado vantagem ilícita de R$50 mil para soltar uma outra pessoa em 2016. E ainda no STF, o presidente ministro Dias Toffoli suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF garantiu às empresas filiadas à Fiesp, à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e ao Centro das Indústrias do Estado a permanência até o término do exercício financeiro de 2018 no regime tributário estabelecido em uma lei de 2011 que previa benefícios da desoneração da folha de salários. Segundo a decisão, a medida causaria grandes prejuízos aos cofres públicos. E a gente termina o giro de hoje dizendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou e regulamentou o reajuste dos planos de saúde a pacientes que completam 59 anos de idade. Segundo a decisão, os percentuais de aumento não podem prejudicar excessivamente o consumidor. Também ficou decidido que todos os reajustes devem respeitar a resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar. Essa resolução da ANS, ela estabelece os limites a serem observados na variação de preços por faixa etária nos planos de saúde coletivos. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Agora volto com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite. A gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.